Olá a todos, nós estamos indo então para mais uma sessão exclusiva do Primeiro Respira, que é a 15ª edição do Pick of the Week, que é uma sessão exclusiva do canal do YouTube do Primeiro Respira, que é importante porque traz a discussão, os artigos comentados recentes sobre diferentes abordagens no processo de reabilitação cardiopulmonar. Antes de ir para o artigo da semana, eu peço que vocês assistam o vídeo, deixem seu comentário e nos deem retorno, nos deem um feedback para podermos melhorar a construção do conhecimento em conjunto com vocês aqui no canal do Primeiro Respiro. Então, sem mais delongas, vamos para o artigo, vamos para a discussão do artigo. Esse é um artigo que tem como título, então, o impacto do treinamento físico e da suplementação de oxigênio na capacidade submáxima ao exercício de pacientes com DPOC. É um artigo de um grupo austríaco que foi publicado agora em março de 2021 no Canadian Journal of Medicine and Sciences and Sports. É um ensaio clínico randomizado, duplo cego e cruzado. Então, qual é o racional? Primeiro, que os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, eles apresentam uma limitação da capacidade funcional e isso tem uma implicação para as suas atividades de vida diária. O segundo ponto importante é que a capacidade submáxima ao exercício desses pacientes tem uma relação direta com essas atividades de vida diária. E o terceiro componente que também é fundamental é que o treinamento físico já está bem demonstrado, né? Tem como consequência uma melhora da capacidade funcional, das atividades de vida diária e da percepção e da sensação de dispneia em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. O que ainda é um ponto de dúvida, né, e uma pergunta é que será que esses pacientes com DPOC que não são hipoxêmicos, ou seja, que não precisam de oxigenoterapia, podem ter um melhor benefício na melhora das variáveis funcionais quando realizam o treinamento juntamente com a suplementação de oxigênio? Então essa é a grande pergunta que esse artigo pretende responder no seu desenvolvimento. Por isso, então, o objetivo é investigar se o treinamento físico de alta intensidade, com e sem a suplementação de oxigênio, tem impacto no desempenho durante o exercício submáximo, o que reflete o status funcional do paciente, ou seja, naquelas situações onde o paciente está realizando as suas atividades de vida diária. A metodologia utilizada para desenvolver o presente estudo foi, então, um ensaio clínico randomizado, prospectivo, cruzado e duplo cego em pacientes DPOC não hipoxêmicos que estavam estáveis para a doença. Os critérios de inclusão foram pacientes maiores de 30 anos com DPOC, não hipoxêmicos e estáveis com um VF1 entre 30% e 60% do predito. O protocolo de treino aeróbio foi constituído então de um período de 5 minutos de aquecimento, 7 séries de 1 minuto de treino de alta intensidade, de 70% a 80% da carga de trabalho máxima, intercalado por 2 minutos de recuperação ativa, com 50% da carga de trabalho máxima. E ao final foi feito então um período de recuperação de 5 minutos também, né, a 50% da carga de trabalho máxima. Além do treino aeróbio, foi feito um protocolo de treino de força que consistiu de 8 exercícios envolvendo membros superiores e membros inferiores de alta intensidade. Foi uma série, em cada um dos exercícios foi feita uma série de 8 a 15 repetições até a exaustão do indivíduo. E aqui ao lado está mostrando então nesta tabela que num período inicial de 6 semanas os pacientes foram aconselhados a realizar um treinamento livre e nesse período também foi ajustada a medicação, o tratamento farmacológico desses pacientes. Aí depois eles entraram nas 6 primeiras semanas de protocolo, que foi então ou fazer o treinamento respirando ar ambiente
ou fazer o treinamento com suplementação de oxigênio. E aqui a suplementação de oxigênio foi de 10 litros por minuto. Então, tanto de ar ambiente quanto de oxigênio, o fluxo era de 10 litros por minuto. Após esse período de 6 semanas, então, os pacientes que fizeram o treinamento com ar ambiente foram alocados no grupo para fazer treinamento com suplementação de oxigênio foram alocados no grupo para fazer treinamento ventilando ou respirando com ar ambiente, também a 10 litros por minuto. Então esse foi o desenho, por isso esse estudo é um estudo cruzado. Como eu comentei para vocês anteriormente, os pacientes eram cegos, eles não sabiam se eles estavam recebendo oxigênio, se eles estavam recebendo ar ambiente, e os avaliadores também não sabiam qual que era o protocolo que os pacientes tinham feito, se era suplementação de oxigênio ou se era suplementação de ar ambiente. A partir dessa metodologia, então, foram identificados 137 pacientes, destes 51 não mostraram interesse em participar do estudo, portanto não entraram. 86 foram convidados a participar do estudo, alguns foram excluídos, né, por não cumprirem com os critérios de inclusão, então 36 indivíduos foram excluídos por não cumprirem com os critérios de inclusão, restaram 50 indivíduos que foram, então alguns foram excluídos, ou seja, 6 indivíduos foram excluídos por exacerbação ou outras complicações. Ao final, então, restaram para a randomização 44 indivíduos. Né? Destes, 22 foram randomizados para o grupo que foi suplementado com oxigênio inicialmente e depois passou para ar ambiente, e 22 foram recrutados, foram alocados no grupo que fez suplementação de ar ambiente e depois foi para suplementação com oxigênio. Houve algumas perdas no meio do caminho, nos dois momentos, mas as perdas foram muito parecidas, então não houve uma interferência em função de perdas diferentes num momento ou no outro momento. Ao final do estudo, então, foram examinados 29 sujeitos que concluíram os 2 protocolos e fizeram, então, parte do estudo cruzado. Como resultado, né, aqui essa figura está mostrando para nós a frequência, né, de trabalho atingida no teste máximo, né, em limiares submáximos. Então nós podemos observar aqui um dos limiares foi o limiar anaeróbio, ou o primeiro limiar. Vocês podem observar aqui em azul pré-treinamento e em verde pós-treinamento. Então o limiar anaeróbio aumentou comparando o valor pré-treinamento com o valor pós-treinamento. O nível de lactato também aumentou, comparando o período pré-treinamento com o período pós-treinamento. E o valor de carga submáxima a uma frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto também aumentou, comparando, né, o valor pré-treinamento com o valor pós-treinamento. Então, isso mostra que o exercício físico foi capaz de induzir melhoras nesses desfechos que representam, né, atividade funcional ou capacidade funcional submáxima. Ao mesmo tempo, né, o consumo máximo de oxigênio também aumentou, tanto no primeiro limiar, comparando antes do treinamento com depois do treinamento. O lactato, né, a 2 milimol também aumentou, né, a capacidade, o consumo de oxigênio neste nível de lactato também aumentou, comparando o valor pré com o valor pós-treinamento. E aqui houve uma tendência de melhorar a carga de trabalho numa frequência cardíaca de 110 batimentos, mas não foi diferente, né, com relação ao consumo de oxigênio. Então, em resumo, essa figura mostra aqui que o exercício físico foi eficiente em melhorar a capacidade ao exercício, tanto avaliada pela força de trabalho, quanto avaliada pelo consumo máximo de oxigênio, comparando os valores pré com os valores pós-treinamento físico. Em síntese, os resultados mostram que o exercício físico de alta intensidade melhorou os parâmetros cardiocirculatórios e metabólicos desses pacientes, a capacidade ao exercício em estágios submáximos, ou seja, o PW com uma frequência cardíaca de 110, a capacidade de trabalho com uma frequência cardíaca de 110, o lactato em 2 milimol e o limiar anaeróbio melhoraram após
o treinamento físico após o período de treinamento físico. E que a suplementação com oxigênio não foi superior ao uso de ar ambiente nesses parâmetros, na melhora desses parâmetros. Portanto, a suplementação com oxigênio mostrou uma leve tendência a ser importante na capacidade máxima ao exercício, mas não houve uma diferença estatisticamente significativa nesse parâmetro, levando só à interpretação de haver uma tendência de que a suplementação de oxigênio possa melhorar a capacidade máxima ao exercício nesses pacientes. Portanto, eles concluíram então que o treinamento físico promove adaptações que levam à melhora da capacidade submáxima ao exercício e de sua tolerância, melhorando o sistema cardiovascular, a taxa metabólica, de forma mais eficiente, né? E isso providenciou, então, uma melhora na resposta durante as intensidades submáximas. O impacto do uso de oxigênio suplementar durante esse treinamento em pacientes não hipoxêmicos parece ser menos importante do que o treinamento físico nesses pacientes. E, por fim, este estudo, então, sinaliza ou traz como highlight que o exercício é a principal intervenção terapêutica para esses pacientes com DPOC, mostrando que houve uma melhora significante na capacidade submáxima e na tolerância submáxima ao exercício desses pacientes, o que se relaciona diretamente com a melhora na sua capacidade de desenvolver as atividades de vida diária e também a melhora na sua qualidade de vida. Eram essas as informações desse artigo, eu espero que vocês consigam aproveitar e, como eu disse anteriormente, nos encontrem nas redes sociais, né? Compartilhem esse conteúdo com os amigos, com os colegas de vocês e deixem seu recado, deixem seu like no nosso canal do Primeiro Respiro e deixem seus comentários também para nos auxiliar nessa construção do conhecimento. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.